Oi, seja bem-vindo às nossas conversas sobre os fundamentos da administração. Hoje nós vamos conversar sobre o modelo burocrático, né? Então, vamos lá. O modelo burocrático, ele faz parte da abordagem estruturalista, né? A abordagem estruturalista, nós temos a teoria da burocracia e também nós temos o que nós podemos chamar de teoria estruturalista. Hoje nós vamos dar ênfase na questão da burocracia. Quando nós pensamos na burocracia, no que nós pensamos? Nós pensamos sempre no nosso homem aí com o seu famoso carimbo, né? Olha, mãe, que carimbo, quanto papel, e vai lá e preenche formulário e não sei o quê. Essa é uma das características da burocracia. É um dos aspectos que a burocracia, ou os que nós vamos dizer, é um dos resultados. Mas, efetivamente, o que caracteriza a burocracia, como nos ensina Max Weber, é que a burocracia ela busca fazer uma adequação racional dos meios aos fins. Então, eu tenho alguns fins a serem feitos, né? E esses fins, eles têm que ter meios adequados. E essa organização entre um e outro tem que ser de uma forma racional. Vamos ver algumas características desse modelo racional. O primeiro aspecto é que ele tem o caráter legal das normas e regulamentos. Ou, em outras palavras, na administração burocrática, tudo é regido por norma, né? Então, se nós vamos... a entrada dos funcionários, ela tem que ser definida numa norma, né? Qual que é o horário de entrada? Se nós vamos definir o horário de saída, mesma coisa. Ou como que nós vamos atender os clientes, né? Também tem uma norma. Então, a burocracia ela se caracteriza pela norma. Para tudo tem que ter uma norma. A nossa sociedade, em muitos pontos, ela é uma sociedade que é caracterizada de uma forma legal, né? Ou regida a partir de leis. Isso, né? Quando a gente fala no regido por leis, né? E regido por normas, você vai tirar tudo que é da pessoalidade, né? Tudo que é pessoal, tudo que está relacionado. Você chega num determinado lugar e quando você vai solicitar alguma coisa, não pode ser, por favor, eu quero isso. Né? E vai embora e daqui 3 dias volta. Não, você tem que formalizar. Então essa é uma das características do aspecto burocrático. Que como ele não traz, você não tem o aspecto da pessoalidade, né? Você lembra que eu te pedi? Não, você não lembra. Está aqui no documento tal que eu te pedi. Então, por favor, vamos atender aquilo que eu estou pedindo. Outra característica é que você tem a burocracia também ela atua com divisão do trabalho, né? Então, a minha função aqui, nesse momento, é de efetivamente cuidar da contabilidade. Então, eu não faço os pagamentos. Quem faz pagamento é o setor financeiro, né? Isso aqui lembra muito a ideia da administração clássica, né? Que você tem essa ideia da departamentalização, mas principalmente essa divisão do trabalho que é realizada a partir de normas e regulamentos, como nós dissemos. E como é tudo sobre normas e você tem que ter a impessoalidade. Você não é um favor, você não faz por gentileza, você faz porque é a sua função. Está previsto na norma que você deve fazer tal coisa. A característica da burocracia é que você tem as hierarquias pré-definidas, né? E essa hierarquia não é porque você acha que tem que me obedecer. É porque está definido em norma. Por exemplo, numa escola, o diretor da escola, a hierarquia dele ela é pré-definida. Não é porque é Pedro, porque é Maria, ou porque é Joaquim, ou porque é Ana que está naquele caso. Não, é porque ele é o diretor da escola. E por isso
O secretário, que é subordinado a ele, deve obediência, né? Então, a hierarquia, ela é pré-definida e a autoridade, ela não é porque eu sou um líder, né? Ou porque você quer me seguir, mas é porque está pré-definido que eu, ao ocupar o cargo de diretor de escola, eu tenho um determinado poder. E ao mesmo tempo, eu acabo devendo que obedecer o supervisor, né? Porque ele está acima de mim. E assim por diante, né? Todas as rotinas, elas são padronizadas. Essa é uma das características também do aspecto burocrático. Você padroniza aquilo como vai ser a atuação. Por exemplo, quando um professor chega à sua escola, ele deve fazer o quê? Ele deve assinar o ponto. Então, isso já é uma padronização, né? Ou quando o operário ele vai ligar a máquina, ele tem que primeiro verificar se está ligado na tomada. Então, se foi padronizado, ele obrigatoriamente tem que olhar na tomada, porque aquilo foi padronizado, né? Se nós temos que pagar alguma conta, se está padronizado que o diretor financeiro tem que autorizar, você não pode pagar, mesmo que seja urgente, porque o diretor financeiro não padronizou. Mas vai cair o mundo! Não, tá na norma? A norma prevê que se estiver caindo o mundo, eu posso pagar? Não dá. Tá fora. Não paga. Essa é uma das características da administração burocrática, né? Outro aspecto é a ideia de que você vai sempre trabalhar com competência técnica e meritocracia. Então, o diretor de escola, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem uma organização burocrática, tem uma administração burocrática, para ele exercer aquele cargo, ele tem que ter sido aprovado em um concurso público, né? Então, ele mostrou que ele tem competência técnica e mérito para aquilo. Um outro aspecto para que eu possa escrever uma planta, né? Assim, né? Eu tenho que ter uma planta de uma casa, né? Então, essa casa aqui que eu moro, né? Ou a casa aí que você está morando. Quem que pode fazer a planta? Um engenheiro ou um arquiteto? Porque ele está registrado lá no CREA, que diz que ele tem competência técnica para fazer aquilo, né? E só ele pode assinar, né? Então, essa é uma outra característica do aspecto burocrático. Por mais que o pedreiro conheça muito mais que o engenheiro, mas ele não lhe é caracterizada essa competência técnica, né? Normalmente trabalha aí também com a ideia de diplomas. Outro aspecto é a especialização da administração, né? Que aquele que vai administrar, ele tem que dominar e ter as técnicas da administração. Outro aspecto é a profissionalização. Eu não trabalho aqui, né? Não trabalho nessa escola, não trabalho nessa empresa, não sou gerente porque eu quero, né? Não é um trabalho voluntário, ele é um trabalho profissional, no qual tem o aspecto da competência técnica e tem o aspecto de que eu recebo por aquilo, que eu trabalho em determinado horário, né? Então, isso é uma ideia dessa profissionalização das profissões, né? Então, todas as ações dentro da empresa, elas se relacionam de uma forma profissional. E o último aspecto é que o processo burocrático, ele espera sempre ter uma previsibilidade do funcionamento, né? Então, foi feita uma determinada compra em algum lugar. Então, essa compra, ela tem que ser paga, né? Tem que se pagar. Então, você sabe que passa pelo departamento financeiro, que demora 2 dias, que depois passa para o departamento de cobrança, que demora mais 3, e passa para não sei onde, que demora mais não sei quanto. Então, em 10 dias está o pagamento da sua conta aqui. Ah, eu poderia
pagar. Não, está previsto. Você tem uma previsibilidade, né? Porque vai passar por todos esses setores. Essa é uma das buscas e uma dos ideais da burocracia, da administração burocrática. A administração burocrática, ela tem um grande problema, né? Que é essa ideia da não flexibilidade, né? Então, muitas vezes você tem que normatizar tanto as coisas que às vezes você torna a estrutura rígida. Mas a administração burocrática ela também tem uma vantagem, porque ela diminui a ideia da impessoalidade, né? Então, não está muito relacionado com aspectos assim de eu te conquistei, eu de te, né? Faz um favor aí para mim e assim por diante, né? A administração burocrática, ela se caracteriza, então, por essa ideia de uma impessoalidade. E também você tem noção do que, principalmente quando você trabalha em questão pública, quais são os processos. O problema é quando você tem o exagero da norma, você tem a excessiva quantidade de burocracia, e nessa quantidade excessiva de burocracia, você sabe que não coloca na gravação a garrafinha d'água aqui, você deixa aqui lá fora para não aparecer, né? Mas não tem problema. Então, essa impessoalidade ela é um aspecto positivo da burocracia. E essa ideia de você ter uma certa previsibilidade. Mas você tem esse outro lado, que é o exagero do formalismo. Então, pessoal, até uma próxima conversa. Aí você tem as imagens que nós usamos, né? E também nós temos as referências bibliográficas. Aqui do ladinho, lembra de se inscrever no canal. E aqui embaixo, de curtir a nossa aula aí. Até uma próxima.